Oh, que glória, irmãos! Nós temos aqui dois cânticos, que de manhã eu não cantei o primeiro, porque o tom dele é alto e não dá para mudar de tom, e eu não alcancei a altura, e de manhã a gente não cantou, mas hoje as meninas disseram que cantam, aí na hora que a voz vai lá em cima, que eu não posso ir, eu mudo um pouco, eu mudo a voz nesse pedaço, é uma frase só. Então esse cântico, irmãos, primeiro amor, quando a gente fala em primeiro amor, a gente lembra logo na carta de Jesus à igreja de Éfeso. Te esqueceste o primeiro amor. Tu até que é tudo direitinho aí, tu até que rejeitaste os falsos ensinos, tu até que tens uma ortodoxia boa, só que tu te esqueceste do primeiro amor. Viraste muito legalista. Então esse cantor, compositor é Carlinhos Félix. Conheci pessoalmente. Então isso é um cântico que foi escrito por uma pessoa que realmente estava arrependida. Uma pessoa que realmente viu o quanto estava distante de Deus e o quanto precisava voltar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. E valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Oh, que maravilha, irmãos. A gente ter essa consciência de que às vezes está distante de Deus e o quanto precisa voltar a Deus. E o que é que nos separa de Deus? Nosso pecado. Nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Isaías diz isso e nós sabemos disso. Então nós temos agora Rei dos Reis, ungido de Deus, pão da vida, supremo pastor, dom inefável, louvado seja o teu nome, vive em mim, libertador. Rei dos reis, ungido de Deus, pão da
da vida, supremo pastor, bom e inefável, louvado seja o teu nome. Vive em mim, libertador, mais precioso do que pérolas, mais adiante do que o sol, brilha em mim, ó luz da esperança, elevo a Deus a minha voz, glória a Deus que dá vitória, glória a Deus que reina em glória e poder, glória a Deus, a minha estrela da manhã, faz de mim um servo teu, glória a Deus, glória a Deus que dá vitória, glória a Deus que reina em glória e poder, glória a Deus, a minha estrela da manhã, faz de mim um servo teu, faz de mim um servo teu, faz de mim um servo teu. Aleluia, aleluia. Oh, meu Senhor, como nós anelamos, como nós desejamos e até precisamos ser teus servos, servos verdadeiros, servos fiéis, servo que um dia ouvirão do Senhor. Bem-estar, servo bom e fiel, entra na glória do meu Pai. Oh, meu Senhor, como eu já disse, como nós desejamos, meu Pai, ter essa honraria, porque o Senhor mesmo já nos deu a responsabilidade correspondente de testemunhar como teus servos, o Senhor do mundo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. E por isso que nós rogamos estas bênçãos, em especial a bênção de ser servos fiéis, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos exatamente no nome do Senhor da glória, o nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como a gente já disse, ainda não fiquei bom da garganta, mesmo fazendo tudo que a médica mandou, tomando os antibióticos, já terminei de tomar os antibióticos todos. Pela teoria já era para eu estar bom, mas na prática ainda não. Mas a gente tinha que estar aqui, porque no domingo passado não viemos, e como todos os presbíteros estavam viajando e só tinha um diácono disponível, os outros dois também estavam com problemas e não puderam vir, então a gente preferiu avisar todo mundo. Mandei o boletim e a mensagem do boletim para todo mundo, para estudar em casa, debater em casa, discutirem em casa, adorarem a Deus em casa. E hoje nós estamos aqui e Daniel, o presbítero Daniel, foi contactado para estar aqui pregando. Hoje é Daniel que vai pregar. Domingo passado ele viria, mas aí não tinha logística, não tinha quem fizesse as coisas aqui. Só tinha um diácono. Então eu falei com o Daniel, ele concordou, disse: Daniel, então fica para o domingo que vem. Então, irmãos, nós temos hoje a graça de Deus de ouvir a palavra de Deus pela boca do presbítero Daniel. E nós vamos agora ouvir a mensagem de Deus. E depois cantaremos o último cântico
E lembraremos aos irmãos, alguns irmãos que estão mais necessitados de oração, todos, orai uns pelos outros, isso é frequente, isso é o tempo inteiro, mas há algumas situações em que a gente deve lutar mais, digamos assim. Tá aqui, a outra, a sua tá aqui. Deixa eu ir aqui para frente. Irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos fazer a leitura do texto que se encontra no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Vamos ler alguns versículos. Diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelo pecado. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus amado, aplica aos nossos corações a porção da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar, irmãos? Meus irmãos, essa carta aos Hebreus, ela não é controversa. Não há controvérsia na carta aos Hebreus. Mas ninguém sabe quem foi que escreveu. E também os destinatários da carta. Ela não especifica bem os destinatários da carta. O fato é que ela foi canonizada, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E aí ele começa a descrever essa belíssima carta. O que nós entendemos e que os comentaristas falam muito é que nós temos aqui de hebreu para hebreu. O escritor é um hebreu. Talvez haja alguns comentaristas que dizem: não, isso aqui é muito parecido com Paulo e deve ser o estilo do apóstolo Paulo. Mas não há evidência clara dentro da própria carta. Não há evidência. Então, essa carta aos Hebreus, ela é escrita com algum propósito. Não foi sem propósito que ela foi escrita. Ela foi escrita para a igreja, uma igreja formada por judeus, e que passava uma grande e terrível perseguição. Portanto, nós devemos observá-la com muito carinho e observá-la também com muito sentido prospectivo. O que nos espera? O que é que espera
o que espera a igreja evangélica brasileira. Eu entendo que com o caminhar que estamos, da forma como estamos caminhando, certamente nós teremos muitas perseguições. E o escritor aqui, ele começa a fazer algumas observações com relação àquele povo. Por quê? Porque esses judeus, se sentindo perseguidos, não queriam ir ser tragado pelas feras, não queria ser escorrachado pelos irmãos. Eles começaram a fraquejar na fé. E o escritor, ele começa a mostrar que a sublimidade do evangelho é tão grande que rejeitar aqueles princípios pelos quais eles foram atingidos, seria a condenação eterna. Então, o escritor começa fazendo essas observações, e você pode observar que no capítulo 1 ele fala Cristo e o Filho, os anjos são ministros. Então ele começa a fazer, olha, nós somos salvos em Cristo Jesus. Não se preocupe com os anjos, porque eles são ministros de Deus para nosso serviço. Havia talvez uma preocupação com a sublimidade do exercício angelical. Mas aí o autor vai dizer, não, Cristo é superior aos anjos. Depois veio a questão da sublimidade ou da situação sacerdotal e até profética de Moisés. Quando Moisés já dizia que haveria de vir um profeta que seria muito maior do que ele. E a gente sabe que Moisés foi um grande profeta, né? Assim como João Batista no Novo Testamento foi considerado o maior deles. Então, e aí a carta aos Hebreus vai dizer também no capítulo 3 que Jesus Cristo é muito superior a Moisés. E aqui a gente começa a entender como que essa sublimidade, essa superioridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo também é sacerdote. E aqui o texto vai dizer que porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, a primeira grande característica é que todo sacerdote tem que ser homem. E não foi diferente com Jesus Cristo. Todo sacerdote teria que ser homem, porque todo sumo, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Mas a gente começa a identificar algumas diferenças muito profundas entre estes homens. E a principal característica, talvez, de diferença entre o sacerdócio daqueles que foram designados por Deus para que Moisés os elegesse sacerdotes. A grande diferença, enorme diferença, é que eles eram homens, assim como Jesus Cristo também era homem. Mas o sumo sacerdote adentrava aos santos dos santos para sacrificar e para representar o povo de Israel, pedindo a Deus clemência pelos pecados dele. Mas antes deles clamarem pelo pecado do povo, ele teria que também se sujeitar a esse ritual, pedir perdão pelos seus próprios pecados. E aqui começa a grande diferença. Esses sacerdotes que eram capazes de se condoer pelas misérias, pelos pecados do povo de Israel, assim como Cristo também foi capaz de se condoer pelos pecados e pelas dificuldades, mas para isso ele teve que ser homem. Para isso ele teve que ser nascido. Para isso ele teve que vir ao mundo para sentir na pele as dificuldades do seu povo.
e para sentir na pele as dificuldades pelas quais nós passamos. Então começamos então a entender, irmãos, que o sacerdócio que vinha através da tribo de Levi, outra grande diferença, e que às vezes alguns começam a tentar contestar o sacerdócio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não foi da tribo de Levi. E a tribo sacerdotal para a qual Deus designou foi a tribo de Levi. E Jesus Cristo não era da tribo de Levi. Então começam as discussões. Não, Jesus Cristo não poderia ser sacerdote, porque ele não é da tribo de Levi. Porque essa foi a tribo que foi designada por Deus para ser. A respeito da tribo de Levi e dos levitas, eu estive pensando, e tenho pensado algumas vezes, nos corais, dos quais eu gosto muito e por um tempo participei deles. Nunca participei de conjunto, mas eu não tenho nada contra e acho interessante. Mas uma coisa interessante é que todos dizem que são levitas. Os cantadores, as cantadoras, todos são levitas. Mas a função de levita vai muito além. A função do levita vai muito além. Os irmãos imaginem, para entrar, o pastor falou dessa parede que separa. A parede é o átrio dos gentios. Então, para adentrar o Santo dos Santos, havia no templo um local onde eram oferecidos os sacrifícios. E que sacrifícios? Sacrifício de animais. Porque era derramado o sangue do cordeiro, representativo do sangue do cordeiro, que era o Jesus Cristo, que seria imolado em favor de todos nós. Mas aquele sangreiro que havia ali, aquela dificuldade de limpar aquelas indumentárias, função dos levitas. Então, quando você disser que você é um levita, se prepare para servir na igreja como levita. Eu vi uma vez um comentário, eu acho, não sei se foi de Augusto Nicodemos. Não foi de Augusto, não, foi de outro pastor. Ele disse: olha, os levitas deveriam limpar banheiro na igreja, deveriam cuidar zelar do templo, porque são levitas, eles trabalham no templo. Mas isso é uma digressão que eu estou fazendo com relação à função levita, porque os levitas tinham realmente essa função de servir no templo como intercessores do pecado do povo, que não era pouco. Se nós compararmos o pecado daquele povo com o nosso, às vezes nós estamos levando vantagem. Não estamos levando vantagem de coisa nenhuma, porque pecado é pecado. Pecado não deixa de ser pecado. Nem foi no passado, nem hoje. Não tem diferença. Mas aquele povo convivia diariamente com a presença de Deus na vida deles. Deus estava falando constantemente através dos sacerdotes, de Moisés. Nós estudamos aqui os juízes, e Deus socorria o povo pelo clamor do juiz. Passado algum tempo, o povo voltava tudo de novo, aquela bagunça terrível lá em Israel. E Deus levantava outro juiz para socorrer o seu povo. Mas, meus irmãos, para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, e por esta razão deve oferecer sacrifício pelo pecado tanto do povo como de si mesmo. Mas é interessante que para oferecer os pecados, o perdão do pecado do povo, só um que foi capaz de perdoar pecado. Os sacerdotes levavam até ao altar e ali sacrificavam para que Deus perdoasse o pecado do povo. Mas só um sacerdote teve a capacidade
de ele mesmo perdoar, porque nenhum outro sacerdote podia perdoar. Só ele podia. Por quê? Porque Jesus Cristo é o ofertante e a própria oferta. Não pecou. Por isso que Jesus Cristo é, na verdade, descendente. E a Bíblia, como oráculo de Deus, vai dizer que Jesus Cristo, a origem sacerdotal dele, não poderia ser do levita. Ele é de origem sacerdotal de Melquisedeque. Os irmãos podem verificar isso no capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que se saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça. Essa é a ordem sacerdotal de Jesus Cristo, que não tem nenhuma vinculação com a ordem sacerdotal de Arão. Não tem vinculação de uma maneira de se dizer, mas tudo está interligado, porque o ofício do sacerdote era representar o povo, como Cristo também representou o seu povo, criou o seu povo, formou o seu povo. Que nós somos povo dele, de exclusiva propriedade de Deus, com a primazia de que nós fomos lavados, e como dizia um presbítero antigo, nós fomos lavados e enxaguados no sangue de Cristo. Por isso que nós nada temos a temer. E quando chegamos no capítulo, ainda no capítulo 5, no versículo 11, quando se diz: a esse respeito tem muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. A gente discute a Santa Ceia, a gente discute a comunhão, a gente discute as práticas dentro da igreja, mas nos tornamos aqui tardios em ouvir. Com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Irmãos, aqui tem um ensinamento profundo, que eu ousaria dizer que ao longo do tempo tem sido feito nessa igreja. Quando devíeis ser mestres. Antiguidade não é posto, nunca foi. Mas antiguidade e perseverança na palavra pode ser posto. Porque ele está dizendo aqui que Deus estabeleceu na plenitude dos tempos um sacerdote que ele mesmo era os próprios sacrifícios. E que este povo aqui, à semelhança de muitos de nós, a respeito dessas coisas, temos coisas difíceis de explicar, porquanto nós temos sido tardios. E vejam que nós somos tardios. Quando devíamos ser mestres. O que o escritor está dizendo aqui é que nós entendemos que Jesus Cristo é da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Ele está dizendo que nós entendemos e compreendemos e sabemos que Jesus Cristo foi o ofertante e a oferta. Nós sabemos disso. Mas nós não temos produzido de nós mesmos, apesar do tempo decorrido da nossa vida cristã. É isso que ele está dizendo. Pois, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo. Quanto tempo nós temos gasto ao longo do tempo para meditar na palavra? Quanto tempo nós temos
gasto para divulgar a palavra. Porque ele está dizendo que quando devia ser mestres, entendidos na palavra, tendes novamente necessitado de um amuleto. O que é que eu considero amuleto? Necessidade de alguém que vos ensine. É como se ele estivesse dizendo aqui, eu estou ensinando direto e vocês não estão progredindo na palavra. Eu tenho que ensinar de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Aqui está o oráculo de Deus, é a Bíblia. É o oráculo de Deus. Assim, dessa forma, meus irmãos, vos tornastes como necessitado de leite, não de alimento sólido. Aqui faz uma verificação, uma analogia talvez com a criança, né? Você não dá um alimento sólido para a criança, mas para que a criança se erga, comece a ter o seu desenvolvimento natural, normal, ela começa a tomar um alimento líquido, um alimento mais acessível à criança. E isso vai fortalecendo a criança, até que chegar à nossa plenitude, até que nós tenhamos que tomar um alimento sólido. E aí ele vai dizer, ora, todo aquele que se alimenta de leite, é como se ele dissesse, a gente está fazendo aqui só o beabazinho. Nós estamos vivendo só uma vida cristã, a gente entende, a gente compreende, a gente sabe o sacrifício de Cristo, a gente conhece da comunhão, sabe do batismo, sabe que isso aí são sacramentos, sabemos de tudo, mas não é um alimento sólido. Qualquer dificuldade que encontrarmos, nós rejeitamos essa palavra. É o que ele está dizendo para aquele povo. É o povo judeu que aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Essa carta é direcionada a eles. Então ele está dizendo aqui que o alimento sólido é para aqueles que são já adultos, que se solidificaram na palavra. Tem solidez na palavra. São capazes de testemunhar da bênção que Deus deu para ele. São capazes de testemunhar da razão da nossa fé. Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso aqui não significa que eu sei que o caminho é esse, é o bom, esse caminho aqui vou para... Não, não é isso. Esse bem ou mal é discernir as coisas lá do alto. É entender a palavra do Senhor. Esse é o entendimento que o escritor está nos trazendo nessa carta aos Hebreus. Agora, irmãos, quando a gente chega no versículo 4 do capítulo 6, aí nós vamos ter alguma relação com tudo que foi ensinado aqui. Jesus é o sumo sacerdote. Ele tinha que ser homem. Ele não é da linhagem sacerdotal de Arão nem dos levitas. Mas aqui no versículo 4 ele vai dizer, é impossível que aqueles, ele faz todo o ensinamento. Ele diz, olha, o alimento sólido é para aqueles que estão solidificados na palavra. Quando ele chega no versículo 4, em que ele está fazendo uma exortação ao povo pela progressão na fé, ele diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram praticantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus
e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Duas palavras importantíssimas. Versículo 3, é impossível. E versículo 6, aliás, no versículo 4, é impossível. E no versículo 6, e caíram. É impossível que vocês, ó judeus convertidos, que receberam a palavra, se edificaram na palavra, que ministram as verdades e os sacramentos no templo, é impossível que vocês, que foram iluminados, aqui tem uma advertência muito grande para nós, é que nós às vezes pensamos que somos iluminados, que recebemos a palavra de Deus, que recebemos, eu creio que todos nós recebemos a palavra de Deus, nós temos que dar testemunho e prova disso aí, porque senão é impossível que essas pessoas não sejam consideradas anátemas. Aqueles que rejeitam, que convivem no dia a dia e blasfemam, por exemplo, contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo eu sempre me refiro, não a nós, mas é um exemplo clássico que eu acho, que eu entendo. É quando você vê, por exemplo, claro, eles já estão destituídos, mas eles são confirmados que eles estão em anátemas e vão para o inferno. E quando você vê assim nos blocos de carnaval, Jesus Cristo é isso, Jesus Cristo é isso, ele não existe, aquilo é chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo, pelo qual não há perdão. E João diz, porque às vezes a gente olha isso assim e diz, rapaz, vou orar por ele. Não orem. E o apóstolo João, ele proíbe, porque eles estão apostatando da fé. Não é apostatando, eles estão blasfemando, porque apostatar é aquele que sabe, conhece a verdade e um dia ele rejeita a verdade de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquemos atentos. Jesus é o sumo sacerdote. Esses eram difíceis, esses irmãos talvez estejam passando por uma dificuldade grande. Por isso que o autor vai explicando, eu convidaria os irmãos a lerem, estudarem essa carta aos Hebreus. Comece a ler, estudar, até você chegar ao final lá no capítulo 13, onde você tem os deveres sociais, os deveres espirituais. E lá no versículo 20 diz, ora o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, com um propósito, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe.